Cumprimento a igreja mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Para a igreja abrir o livro de Mateus, capítulo de número 19, e o versículo de 26. A palavra de Deus registrada em Mateus 19, 26, ela diz assim: Jesus, olhando para eles lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento, pode se assentar. Irmãos, que palavra forte. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus por isso. O que nós vemos nessa passagem aqui, irmãos, é que para o homem era uma situação ali que era impossível. Uma situação. Para os homens, Jesus disse: isso é impossível. Era uma situação. Uma situação que o homem não tinha domínio sobre ela. Uma. Já limitou o ser humano. Uma situação. Imagina se fossem várias situações. Se uma situação o homem não tem domínio sobre ela, imagina as demais. A palavra de Deus fala assim: qual aquele que com a sua preocupação pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual aquele que com a sua preocupação pode aumentar um passo da sua vida? Porque um passo, um côvado é 45 centímetros, é a medida do cotovelo ao punho. Era a medida que eles usavam naquela época, o côvado. Um côvado do cotovelo ao punho, 45 centímetros, a medida de um passo. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Como pode o homem, com a sua preocupação, aumentar um passo na vida dele? Se está determinado tantos anos, ele não vai dar um passo a mais. Ele vai dar o passo que Deus deu a graça dele viver tanto tempo, cumprir o propósito aqui na terra. Ele, pela sua preocupação, ele não vai aumentar o tempo de vida dele. E outro dia uma pessoa falava a respeito disso: ah, mas você não tem medo de morrer? Eu falei assim: mas em Cristo Jesus, como a irmã disse há pouco aqui, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Glória a Deus por essa palavra. Porque, irmãos, nós já estamos inscritos, nós temos uma vida eterna. Que negócio que é esse de morrer? É claro que a morte, ela não é uma coisa agradável para ninguém, nem foi para Cristo, nem Cristo foi agradável a morte para ele, não é para ninguém. Também não tem crente que vai bater no peito, mas não tem medo da morte. Tem receio e não é agradável. O próprio Cristo falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faça a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Mas enfim, irmãos, a pessoa falou assim: mas você não tem medo? Eu falei: mas que adianta? Você tem o melhor em Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. O que esse mundo vai te proporcionar melhor do que isso? Não tem nada nesse mundo que proporcione estar na presença de Deus melhor do que isso, não tem. E viver para quê? Viver 200 anos nessa terra aqui, essa terra que tem suas angústias, seus problemas. Para que viver tanto tempo assim, olhando só para as coisas dessa vida? Não vale a pena. Nós temos que olhar para o alto, viver assim a vida que Deus está nos dando, agradecer todos os dias por ela, viver ela, e como diz a palavra de Deus, tudo que te vier à mão, faz-o conforme as tuas forças. A palavra de Deus fala: o que te vier à mão, faz-o conforme as tuas forças. Se Deus está dando a oportunidade, viva glorificando a Deus, viva exaltando a Deus, alegre e contente. Mas viva na fé. Viva na fé. Voltando aqui para a palavra, uma coisa é impossível para o homem. E a vida do homem depende de diversas circunstâncias, de várias coisas para ela existir. Como que o homem, se ele não consegue cuidar de uma coisa, ele vai cuidar de todas as outras? Não tem como. A palavra de Deus fala: com a tua preocupação, você não torna um fio de cabelo branco ou preto. Você não tem esse poder. É limitado ao homem. Não pode mudar a cor do fio de cabelo. Olha, irmãos,
Mas a palavra de Deus, ela fala assim, que Deus sabe cada fio de cabelo, Ele tem contado cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Ele é cuidadoso. Ele não se esqueceu de nós. Aqui a palavra diz assim, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Tudo. Todas as coisas. Nada impede a Deus. Tudo é possível. Olha que palavra forte e poderosa. Tudo é possível a Deus. Esse contexto aqui, irmãos, ele fala a respeito do jovem rico. Que quando ele chega para Jesus, ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Está lá no versículo de número 16 do mesmo capítulo. Jesus responde: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom a um só. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça os mandamentos. Ele fez a pergunta: o que farei? Ele já começou ali, irmãos, pensando em obras. O que eu tenho de fazer para poder herdar a vida eterna? Ele se baseia nas obras, no que o homem tem que fazer para herdar, como se tivesse na mão do homem o poder de se salvar. Mas não é isso que a palavra nos ensina. O homem não tem o poder de se salvar. O homem não se auto-salva. Ele precisa de um Salvador. E aí, Jesus fala para ele: cumpre os mandamentos. Não furtarás, não matarás, e assim por diante. Honra teu pai e tua mãe. Amarás teu próximo como a ti mesmo. O jovem diz no versículo 20: a tudo isto tem obedecido. Aqui ele foi um pouco arrogante, irmãos, e dizendo assim: não, eu tenho feito tudo isso. Muitas pessoas pensam que fazem o bem sempre. Mas a palavra de Deus fala assim: enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Corruptível. Extremamente corruptível. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículos a seguir. Então, o coração ele é corrupto. A pessoa que ela confia em si mesmo para se salvar, ela pode se enganar. Ela tem que confiar no Senhor. Ele achava que ele tinha feito tudo já. Não tem problema, aqui eu estou cumprindo tudo. Mas Jesus, ele diz para o moço assim, versículo 20, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, olha, perfeito, irmãos, perfeição. Como o ser humano em Adão, neste mundo aqui, ele é perfeito? Não é. Ele só passa a ser perfeito quando ele é afrontado pela palavra de Deus, quebrantado, arrependido e entregue a Jesus Cristo. Aí Jesus vai entrar nele e aperfeiçoar ele. O Espírito Santo vai entrar nele e aperfeiçoar. É a única forma de ser perfeito. E aqui Jesus, ele descobre o coração daquele moço. Ele já mostra ali, que ele não estava cumprindo os mandamentos. Ele não estava sendo perfeito. Perfeito foi só o nosso Senhor Jesus, que cumpriu toda a lei do Senhor. E não pecou. Não havia palavras de corrupção na sua boca. A palavra de Deus fala isso. Não havia palavras de engano nos seus lábios. Ele não pecou. Ele não pecou na fala, ele não pecou nas atitudes. Ele sim era perfeito, o Filho de Deus perfeito. E aí ele diz aqui: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue. O 22. O jovem, ao ouvir essa palavra, saiu triste porque possuía muitas propriedades. Ele saiu triste, irmãos. Ele não ficou, ele não permaneceu.
Ele saiu, ele perdeu a bênção. E aqui, quando Jesus fala isso, vende tudo que você tem, e ele sai triste por um motivo. Qual era o motivo? As suas grandes propriedades que ele tinha. Qual mandamento ele quebrava, irmãos? Esse moço. Ele quebrava o primeiro mandamento. Já de começo, ele tropeçava no primeiro. E a palavra de Deus fala que aquele que tropeça em um mandamento, cai em todos os outros. Ele caiu no primeiro, que diz lá em Êxodo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. E se repete em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7: não terás outros deuses diante de mim. E Jesus fala do Deus Mamon. Ninguém pode servir a dois deuses, ou há de amar um e odiar a outro. Não podereis servir a dois senhores. Ou ama Deus, ou ama as riquezas. As riquezas é simbolizada pelo Deus Mamon, que é o Deus da riqueza. E esse moço aqui, ele quebra o primeiro mandamento, porque o Deus dele era a riqueza. Porque aquilo impediu ele de servir a Cristo. E ele se achava que ele estava cumprindo os mandamentos. Ele estava enganado. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, provamente isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui o próprio Deus fala, quem o conhecerá? Ele é incorrigível. Deus já fala, enganoso é o coração. Deus já fala que o coração engana o ser humano, o entendimento dele engana ele. Ele é incorrigível, não tem como corrigir o ser humano, irmãos, nessa natureza adâmica dele. Ele não se autocorrige, não adianta. O ser humano não se autocorrige, ele não consegue se autocorrigir. É necessário uma correção da parte de Deus para que seja corrigido na vida do ser humano. Ele não se autocorrige. Tem muitas pessoas que acham que pelas obras dela vai entrar no céu. Não, ela tem que se humilhar perante o Senhor. O coração é incorrigível. E aí ele pergunta, quem o conhecerá? Deus mesmo faz a pergunta, quem vai conhecer o coração? No 10 ele mesmo responde, eu, o Senhor, esquadrinho, ou seja, sondo. Esquadrinhar, irmãos, é olhar minuciosamente por todo o interior. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele procura lá nos cantinhos. Jesus procurou, esquadrinhou o coração do moço. Falou, ó, faz isso. A atitude revelou o que tinha no coração daquele moço. Então as atitudes, elas revelam o que tem dentro do coração. A atitude revela o que tem dentro do coração. Aquele moço amava mais as riquezas do que a Deus. Eu provamente isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus, ele vai dar segundo os caminhos e segundo os frutos das ações, irmãos. O que significa isso? Para dar segundo os seus caminhos. O que é isso? Retribuir o fruto das ações. Se nós agirmos de forma correta diante de Deus, com o coração quebrantado e arrependido, nós vamos colher o fruto desse arrependimento e desse quebrantamento. Agora, quando não há isso, a pessoa também colhe o fruto da dureza do seu coração. Foi o que esse moço colheu. Ele saiu, ele preferiu dar valor às suas riquezas do que à salvação em Cristo Jesus. E esse contexto aqui, irmãos, ele fala de salvação. Mas nós vamos para a segunda parte da palavra, que vai ser relacionado ao que na nossa vida cotidiana, aquilo que é impossível a nós, é possível a Deus. Essa é a segunda parte. Mas dentro dessa primeira parte, dentro desse contexto, ele está falando de salvação. Aí os discípulos questionam, né? Aqui, os discípulos dizem assim, os discípulos ouvindo isso, admiraram-se
Versículo 25. E disseram: quem poderá então salvar-se? Mais uma vez eles falam de autossalvação, salvar-se a si mesmo. Os discípulos ainda estavam com essa ideia. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se e disseram: quem poderá salvar-se? Aonde Jesus, no 26, responde. Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. A autossalvação do homem, ela é impossível ao homem, mas ela é possível a Deus. Deus pode salvar, Jesus pode salvar. O ser humano não se auto-salva, ele é salvo pelo alto. Glória a Deus. O ser humano não se auto-salva, ele é salvo pelo alto. Ele é salvo por aquele que desceu, a palavra de Deus fala, e depois subiu. Ele salva. Versículo 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos, o que haverá para nós? Pedro ainda estava com a mesma mentalidade de recompensa. Jesus responde no 28. Em verdade vos digo, vós, os que me seguistes por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 29. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Glória a Deus. Jesus está falando que você servir a Ele, abrir mão das coisas deste mundo para servi-lo fielmente. Ele diz aqui que você vai receber 100 vezes mais nesta vida. Ele não nega que você vai deixar de receber frutos aqui. Ele fala que você receberá frutos aqui. E para acrescentar a bênção, Ele te dá a vida eterna. Com Cristo você multiplica as bênçãos na tua vida. O que a pessoa achou que ela ia viver, que ela ia gozar, que ela ia viver nessa vida aqui, sem Cristo ela só perde. Ela só tem aquele prazer momentâneo e mais nada. Mas aqui está falando que se você abrir mão das coisas deste mundo, você recebe nesta vida e o acréscimo é a vida eterna. Glória a Deus. Então, este é o contexto da primeira passagem, mas eu quero falar a respeito de uma situação que para os olhos humanos é impossível, mas Deus agiu na forma poderosa que Ele age, na forma do seu modo de agir. Ele deu vitória ao seu servo. Está em 1 Samuel 17, que vai falar de Davi tendo a vitória sobre um gigante chamado Golias. Esta era uma situação impossível a um jovem como era Davi. 1 Samuel, capítulo 17, do 1 até o 58, irmãos, ela vai falar de uma passagem conhecida da igreja, onde Davi, ele é usado por Deus para vencer um gigante que estava afrontando Israel e o seu exército. Estava trazendo vergonha para o povo de Israel, porque ali não tinha um corajoso para enfrentar aquele gigante. Mas Deus usa um jovem numa situação, aos olhos do homem, impossível, mas Deus, no seu poder, dá a vitória ao seu servo e aquela situação se torna possível. Aleluia. Glória a Deus. Então, Davi, irmãos, confiando em Deus e usado por Ele vence uma circunstância adversa, contrária, não só a ele, mas a toda a nação. Então nós vamos ver algumas lições que a vida de Davi traz para nós. A primeira lição as dificuldades
que aparentam impossibilidades na nossa vida. As dificuldades que se apresentam durante a nossa vida, que aparentam uma impossibilidade, não tem o que eu fazer. Não tem como eu resolver essa questão. Está no versículo de número 4, capítulo 17. Como que ela se apresentou essa situação? Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, ou seja, mais de 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia candeleiras de bronze nas pernas, dados de bronze entre os ombros. Uma haste, uma lança, com o eixo de tear, a ponta do ferro da sua lança pesava 600 ciclos. E diante dele ia o escudeiro. Então esse homem era um homem assustador, com toda a sua armadura. Mais de 3 metros de altura. Um homem daquele se apresenta para lutar com outro soldado. O homem era treinado na guerra, então ele punha medo. Então tem dificuldades que se aparentam impossíveis na nossa vida. São situações que aparentemente não tem como resolver. Uma enfermidade, uma questão da justiça onde lá parece que a causa está perdida, um lar desfeito. Muitas situações podem surgir, mostrando impossibilidade, querendo trazer o desânimo. A outra lição, a segunda lição, está no versículo 10. O desafio que o inimigo, ele vem desafiar. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Então tem situações que elas são desafiadoras, circunstâncias desafiadoras na nossa vida, que a gente nem se imagina, mas quando vê, ela se levanta e te desafia. Ela desafia a tua fé, ela desafia a tua vida. Terceira lição: obediência, característica dos que vencem, está no versículo 17 ao 20. Aí nós vamos dizer Davi se apresentando como um homem obediente a Deus, corajoso para enfrentar aquela situação adversa. Versículo 17. Ora, disse Jessé a seu filho: toma seus irmãos uma efa de grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos aos seus comandantes de 1000, visitará teus irmãos para ver se vão bem e trará notícia deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. A característica do homem de Deus para vencer batalhas é essa característica de Davi. Ele era obediente. O pai falou, ele foi lá, se aprontou, deixou as ovelhas e foi obedecer ao pai. Se fosse uma outra pessoa, falar assim: eu ir lá no meio da guerra, no meio de soldados que estão na batalha? Não, Davi falou: tá aqui, pai, vamos lá. Deixou as ovelhas lá e correu, obedeceu o seu pai. A característica dos vitoriosos, irmãos, está na obediência. A obediência à palavra de Deus, irmãos, ela traz vitória. Os obedientes, eles vencem. Nós vemos aqui no nosso dia a dia, aquele que é obediente no trabalho, o filho que é obediente ao pai, ele se sobressai aos outros. No trabalho, os que estão sobre aquela pessoa que está obedecendo, ela vê que a pessoa obedece, que ela faz o que mandou, e a pessoa ela é elevada
em certas situações, ela é privilegiada porque ela é obediente, porque eles querem aquela pessoa no trabalho. Agora, quando a pessoa não obedece, faz tudo de qualquer jeito, ele não vai ter um crescimento dentro da empresa. O filho não vai ter um crescimento dentro de casa, na sua vida pessoal. Então, quando há obediência, irmãos, há crescimento. Davi foi obediente. A quarta, coragem. Versículo 24 a 26. Diz assim a palavra: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí ele diz assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Glória a Deus. Então esse menino, irmãos, ele tinha coragem. Ele falou: quem é esse aí que está afrontando? Quem é ele para afrontar? E Davi era um jovem, um mocinho, um moço ainda. Ele não era um soldado, um homem formado, ele era um moço. Ele falou: quem é esse aí que está trazendo afronta sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu? Este menino tinha coragem. A quinta lição, irmãos, é a constância. Ser constante no Senhor, constante na sua obra, não voltar atrás e não desanimar. Versículo 28 ao 30. Ele diz assim: quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Davi então estava ali perguntando para os soldados, né? O que é isso que está acontecendo? Quando o seu irmão Eliabe ouve a Davi ali, ele tenta dissuadir Davi. Ah, você veio aqui para ver a peleja? Você deixou com quem aquelas ovelhas? Ou seja, em situações de batalha na nossa vida, tem sempre aqueles que vêm querer nos desanimar, nos dissuadir e dizer assim: não vai dar certo, não é bem assim. E aí levantam-se as críticas para nos desanimar na nossa caminhada com o Senhor, na obra com o Senhor e naquilo que Deus deu para nós fazer na vida pessoal também. Vêm as críticas para tentar nos desanimar. Não são poucas as críticas, irmãos. Eliabe, o irmão de Davi, dentro da casa. Muitas vezes as críticas vêm dos mais próximos para tentar desanimar. Então, quando a coisa é entre você e Deus, até aqueles que estão mais próximos te criticando, você deve tapar os ouvidos e ouvir somente o que Deus tem para te dizer. E deixa as críticas para lá. Não deixa a crítica te desanimar. Davi não desanimou. O que ele fez? Davi desviou-se para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Davi foi constante na sua decisão. Ele falou assim: não é meu irmão que vai me desanimar disso aqui. Eu quero saber o que o rei vai fazer, o que ele prometeu para que ele vencer esse gigante. Ele já estava pensando ali, elaborando o que ele ia fazer para poder ir à batalha. Ele estava com sede de batalha. Ele não fugia à batalha. Aos olhos de todos ali era impossível. Aquele exército todo batendo o joelho um no outro. Mas aquele menino tinha coragem. Ele falou: não, Deus é comigo. Glória a Deus. A sexta lição, irmãos, decisão, versículo 32, decisão. Para ter vitória, para que o impossível ocorra na nossa vida, nós temos que ter decisão. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu.
O teu servo irá e pelejará contra ele. Glória a Deus. Não desanima. Rei, não desanima, povo. Eu vou lá lutar com esse gigante. Então, irmãos, quando a circunstância negativa vier, quando vier a crítica, quando vier aquilo que parece impossível, nós temos que tomar a decisão no Senhor e com o Senhor. Glória a Deus. E aí Davi, ele toma essa decisão, mas se nós olharmos, aqui o texto aqui é muito longo, não tem como eu ler todo o texto, que não dá tempo, mas Deus, tudo que Davi fazia, ele fazia no Senhor, no nome do Senhor. Glória a Deus, igreja. Então tudo que nós vamos fazer é em nome de Jesus e em Jesus. Não podemos fazer nada de nós mesmos. A palavra de Deus fala assim que o ramo, se ele não estiver ligado na videira, ele nada pode fazer. Está lá em João capítulo 15. Se não estivermos ligados na videira, se o ramo não estiver na videira, ele não faz nada. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar ligados no Senhor. E glória a Deus que hoje foi ceia. Na ceia nós temos a comunhão com o nosso Senhor, né? Nós lembramos da comunhão com o Senhor, fazemos memória disso, para a glória de Deus. Então Davi, tudo que ele fazia no Senhor. A sétima lição, fé. A fé, irmãos. Mas a fé em Deus. Você perguntar mundo afora se as pessoas têm fé, todos falam que têm fé. Mas fé naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, fé na sua palavra, fé no Senhor. Davi tinha fé em Deus, ele ia para a batalha no nome do Senhor. Então a sétima e última lição é fé em Deus que nos dá vitória, versículo 33 ao 37. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir e pelejar, tu ainda é moço, ele é homem de guerra desde a sua juventude. Disse, porém, Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho. Eu saía após ele, o matava e arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Glória a Deus, igreja. O Senhor que me livrou da garra do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Irmãos, Davi tinha uma experiência com Deus. E essas experiências com Deus, as vitórias que Deus dava para ele quando ele estava ali cuidando das ovelhas, ele sabia que era a intervenção de Deus na vida dele. Ele tinha coragem para enfrentar algo maior. E é assim que Deus faz conosco. Ele vai nos dando vitória em pequenas coisas, nós vamos crescendo a nossa fé na palavra, porque a fé vem pela palavra, por ouvir a palavra de Deus e por ter experiências com Deus. A nossa fé é fortalecida e aí nós podemos enfrentar problemas maiores e ter vitória. E aquilo que parecia impossível se torna possível no nome do Senhor. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, quem quiser depois ler versículo 38 em diante, ali vai falar da vitória de Davi. Nós vamos deixar para o próximo culto, não dá tempo agora, mas nós sabemos ali, nós conhecemos a história, que Davi vence o gigante. Aquilo que Israel estava olhando como impossível, aquele jovem confiando no Senhor, ele fez a obra porque Deus tornou possível. E assim é na tua vida, igreja. Aquilo que você pensa impossível, que possa ser impossível, ou que alguém diga que venha a ser impossível, no Senhor se torna possível. Glória a Deus. Essa palavra que eu deixo para a igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus.
Oremos, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esta palavra, por esta noite na Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor, ó Deus, concedeu à igreja nesta noite, por tudo que o Teu Espírito Santo trouxe para as nossas vidas, palavras de vitória, palavras, ó Deus, naquilo que parece impossível, o Teu Espírito Santo mostra que no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas, nele nós podemos. Então, Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por este culto, obrigado pela igreja, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, o Teu povo, continua abençoando cada irmão, cada irmã, continua abençoando os seus lares, ó Deus. Nesta noite nós Te pedimos, ó Deus, se há no nosso meio alguma necessidade, ó Pai, nós apresentamos agora diante do Senhor, seja ela material, física, seja no corpo, ó Pai. Se há alguma enfermidade, venha curar, Pai, em nome de Jesus. Se há alguma situação que precisa ser corrigida, Pai, corrija, acerta, abençoa, Senhor. Se há na família que precisa de paz, que precisa, ó Pai, de harmonia, vem trazer, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, na vida espiritual também, ministerial, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos a bênção do Senhor sobre toda a igreja, para a glória do Teu nome, Pai. Pedimos também, ó Deus, por aqueles que nos assistem pela internet, ó Deus, o Senhor possa estar alcançando eles no poder do Teu Espírito Santo, trazendo a bênção sobre a vida de cada um, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Traz a eles aquilo que eles necessitam, ó Pai, a bênção que eles necessitam, ó Deus, para a glória do Teu nome. Entra com a providência na família, Pai, trazendo paz, harmonia. Entra na saúde, trazendo cura, Senhor. Entra, ó Pai, na necessidade material, abrindo portas de emprego, oportunidade de negócio, Senhor. Em nome de Jesus, prospera eles, ó Deus, porque o Senhor tem o poder no céu e na terra. Pai, tudo isso nós Te pedimos para a glória do Teu nome. Nessa oportunidade também, ó Pai, nós Te pedimos por todos os pedidos de oração. Nós apresentamos agora diante do Senhor. Todos aqui que com fé colocaram o nome, Senhor, para que recebam a bênção da Tua parte, ou aqueles que colocaram intercedendo por alguém, ó Pai. Todos esses nomes nós apresentamos diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor venha entrar com a providência na vida deles, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo paz nos lares, ó Deus. No nome de Jesus, abençoa todos eles para a glória do Teu nome. E também, ó Pai, essa bandeira que representa a nossa nação. Nós abençoamos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso país, o Brasil. Como sempre nós oramos, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós pedimos que o Senhor venha abençoar essa nação e este povo, para que eles venham servir ao Senhor, para que a nação seja abençoada. Nós temos visto muitas nações sofrendo debaixo da mão de tiranos, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, porque essas nações, a maioria das vezes, não tem o Senhor como Senhor, mas adoram outros deuses, por isso sofrem na mão de ditadores. Mas nós não queremos isso para o nosso país, Deus. Então nós pedimos que haja conversões no Brasil, que hajam arrependimentos, entregas ao Teu Filho, para que essa terra continue sendo abençoada e seja mais abençoada ainda pela igreja que cresce no Brasil, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoa essa nação, abençoa os governantes, ó Pai, apesar de muitas das suas falhas. Tua palavra diz que nós devemos orar por aqueles que governam, ó Pai, apesar da corrupção do coração do homem. Mas nós abençoamos todas as autoridades no nome de Jesus, que eles tenham, ó Pai, consciência de que eles precisam se prostrar ao Senhor, para serem abençoados e abençoar o povo. Então nós abençoamos as nossas autoridades, nossos governos, sejam federal, estadual, municipal. Nós apresentamos e abençoamos eles em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas, debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos na pessoa santa e amada do Teu Espírito Santo. Amém.